E aí, galera, como é que vocês estão? Aqui a gente está iniciando mais um Conexão Universitária e nós estamos no episódio número 21, cuja temática é sexualidade. Então, se eu fosse você, eu pegaria um caderninho, eu sentaria agora bem confortável numa cadeira gostosa para anotar tudo que a gente vai conversar aqui, porque eu tenho certeza que esse bate-papo vai abençoar muito a sua vida. E ainda mais nós iremos falar desse tema tão importante, né, para a vida de cada um e ao mesmo tempo visto por alguns como um tabu no meio da igreja. Então nós iremos tocar sim nesse assunto porque se o Senhor tocou nesse assunto na palavra, isso é importante para a gente como seres humanos e precisamos falar sobre esse assunto. Pessoal, se você está aqui e ainda não conhece o nosso aplicativo, eu quero te convidar você abrir a sua loja de aplicativos do celular e baixar o nosso app, que é gratuito, que é o Pão Diário Universitários. Lá tem conteúdos aqui do próprio Pão Diário, como também dos nossos parceiros, da Yes, do The Bible Project, do Parábolas Geek, de tantos outros parceiros também. Então, ao mesmo tempo, os nossos devocionais que estão lá, seja esse aqui que nós estamos falando hoje, que é o episódio 21, está lá no Devocional 21 também, que já saiu na segunda-feira. Então, se eu fosse você, não ficaria de fora e já baixaria o nosso app. E também, se você não conhece ainda e não segue a gente no Instagram, segue a gente lá, @Pão Diário Universitários, e fica por dentro de todas as novidades aqui no Ministério. Pessoal, sou eu mais uma vez que estou aqui, João Reck, sou acadêmico de psicologia, sou da comunidade Alcance de Curitiba, fiz parte do Dunamis Pockets junto com a Ana, que está aqui hoje conosco, lá na PUC durante 2 anos e meio, fiz parte da liderança da rede universitária também, e, obviamente, trabalho aqui no Pão Diário Universitários. Mas eu me apresento toda semana aqui para vocês, e eu estou aqui com 2 convidados muito especiais e gostaria que eles se apresentassem. Ana, se apresenta para a gente, por favor, fala um pouquinho sobre você. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Primeiro, eu queria agradecer por estar aqui. Meu nome é Ana Luísa, eu tenho 22 anos, sou estudante de Engenharia Elétrica na PUC. Lá que eu conheci o João e também liderei o Dunamis Pockets por 1 ano e meio. Então, comecei a ter um contato maior com os universitários. A partir disso, entrei na rede universitária, então aí que acaba tendo minha conexão com o Pão Diário também. Eu participei da escrita do Conexão Universitária, então tem alguns devocionais ali que eu escrevi e faço parte da Igreja Batista do Bacaxiri. Então, hoje eu participo da rede, não tão ativamente quanto antes, mas fazendo a conexão entre a minha própria igreja e a rede universitária. E é isso. Muito bom, Ana. É um prazer imenso ter você de novo aqui conosco, né? Que já participou de outros episódios também. E temos aqui também o Saulo. Saulo, se apresenta para a gente, por favor. Fala um pouquinho sobre você. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Meu nome é Saulo Navarro, estou com 54 anos, sou casado, tenho 2 filhas e estou, desde um mês antes da pandemia, tempo integral na Primeira Igreja Batista de Curitiba, igreja onde eu congrego com a minha família e onde eu desenvolvo um trabalho chamado Bússola Sexualidade. E a conexão com relação a universitários, eu achei bem interessante a proposta de vocês, por conta de, muitas vezes, trabalhar essa questão da prevenção, preparar essa pessoa para entrar na faculdade, na universidade. Porque muitos se perdem, muitos filhos de crentes se perdem justamente quando entram na faculdade, na universidade. Sim. Então, agradeço o convite para estar aqui com vocês tratando desse assunto tão importante. O prazer é todo nosso de ter você aqui conosco, Saulo. Obrigado mesmo por ter topado participar. Galera, bora para o nosso tema de hoje, então, sexualidade. Se você já leu o devocional, você vai perceber que a maneira como o autor ele trabalha o tema da sexualidade é voltado
para o fato de você se guardar, você não cometer o pecado sexual antes do casamento, que o pecado sexual antes do casamento, como se o ato sexual fosse um pecado no casamento. Não, mas é você se guardar do sexo, deixar o sexo para o casamento. Então, essa é a maneira como o autor ele descreve e discorre sobre sexualidade durante o devocional todo. Porém, nós sabemos que o sexo antes do casamento ele é errado, que o Senhor escolheu que guardássemos essa intimidade somente para o casamento, mas nós iremos ir além disso e nós iremos trabalhar outros aspectos da sexualidade que eu acredito que irão contribuir de forma geral para o público que está nos ouvindo aqui hoje. Mas antes de nós entrarmos nesses outros assuntos voltados para a sexualidade, eu queria perguntar para a Ana. Ana, de forma geral, a gente sabe que a temática da sexualidade sempre foi um tabu para as igrejas. Isso sempre foi e continua sendo até hoje. Poucas igrejas, poucos pastores têm coragem de falar a palavra sexo, né, em cima de um púlpito, né, porque, meu Deus, pensam que, né, o público já vai achar estranho, já vai achar errado, mas de uma outra forma também, a igreja sempre pesou a mão, né, quando algum crente, algum membro cometia algum pecado sexual. Então, essa maneira de pesar a mão sempre foi muito maior em relação a pecados sexuais do que a outros pecados. E por que essa ênfase sobre a correção de pecados sexuais sempre foi maior do que em relação a outros pecados? O que você acha? João, eu entendo que, na minha visão, é uma questão de falta de maturidade no entendimento do que é o processo de santificação. Eu entendo dessa forma, então, fazer algumas comparações, tá? Mas a palavra fala que nós estávamos mortos e através do sacrifício de Jesus nós estamos vivos, né? E a partir disso nós nascemos de novo e somos convidados a um processo de santificação, um processo de maturidade mesmo. E muitas vezes a gente acaba pegando, né? A igreja pode pegar pecados que são mais expostos, digamos assim, e pesar mais neles. Então, acho que falta o entendimento de entender o seguinte: eu estava morta, nasci de novo. A partir disso, existe uma luta diária, né, entre a carne e o espírito. Então, em Romanos 8 fala isso, Romanos 7 fala isso. Paulo descrevendo, né, essa luta que a gente tem entre o espírito e a carne. Então, eu passo por essa luta. Muitas vezes a minha luta não vai ser na área da sexualidade. Muitas vezes minha luta pode ser eu não respeito os meus líderes, eu não respeito os meus pais, tenho problema com maledicência, tenho problema com mentira, sabe? São áreas que, sim, são afetadas e que me afastam de Deus e que eu preciso tratar, eu preciso de um processo de santificação completo nessas áreas. Assim como também, só que aí o que acontece, né? Muitas vezes eu não respeito os meus pais, mas também se ninguém mora na minha casa, ninguém sabe disso. Então, existe uma proteção da minha parte, né? Existe uma proteção. Mas muitas vezes também tem pessoas que vão ter áreas, né, vão ter dificuldades nessa área da sexualidade, que muitas vezes vão estar sendo expostas, seja porque, enfim, começou a namorar uma pessoa do mesmo sexo, ou foi pego fazendo algo que não é correto aos olhos de Deus. Então, eu entendo que às vezes existe esse peso, simplesmente por às vezes serem coisas que estão mais expostas, mas aí que tá, né? A questão que eu falei da imaturidade, entender que assim como eu passo por um processo de santificação numa determinada área, existe outro irmão em Cristo meu que também passa por uma dificuldade, só que em outra área. E os dois estão sobre esse mesmo jugo, né? Os dois, que nem fala em Romanos, carecem da glória de Deus, né? Precisam da glória de Deus de forma igual. Então, essa é a minha opinião. Não, muito bom, muito bom. Saulo, o que você acha disso? Conte pra gente. Primeiramente, que por ser um tabu, né? É algo que não se fala, não se toca, as pessoas vão se deparando com essa questão de sexo, sexualidade, conforme a vida vai levando. Lembrando que Adão e Eva, o que aconteceu com eles depois que eles desobedeceram a Deus? Vergonha. Então foram e se cobriram por conta da vergonha. Então é como se essa questão do sexo, até a própria palavra,
fosse relacionada à questão de vergonha. Então, essa questão de tabu, tem até uma pergunta que eu trabalho muito na escola de sexualidade, que para provocar as pessoas mesmas. Falar de sexo e sexualidade tem sido um tabu na sua igreja? Para poder levar as pessoas a uma reflexão. Por conta desse tabu, a mão pesou muito em cima dos cristãos. Porque na família não se fala sobre sexo e sexualidade, por conta de vergonha, ser tabu, pelos próprios pais não entenderem a própria sexualidade, por conta da própria história desses pais e mães. Então, é um assunto que fica velado. Aí se pesa a mão, porque vamos corrigir o mais rápido possível aquele erro que foi cometido através do sexo, da sexualidade, de um mau entendimento sobre sexualidade. Lembrando que o que é sexualidade? É como nós nos relacionamos conosco, com outras pessoas, com o mundo à nossa volta. Isso é sexualidade. É relacionamento. Então, a partir do momento que eu pratico o sexo de uma forma incorreta, fora do propósito de Deus, que é dentro de uma aliança de casamento entre um homem geneticamente homem com uma mulher geneticamente mulher, quando eu caminho para ultrapasso o limite, a mão pesa, porque foi cometido um delito. Então, vamos corrigir o mais rápido possível. É um olhar que eu tenho a respeito dessa questão de pesar a mão. Se prestarmos atenção também, olhando para os púlpitos das igrejas, até outras pessoas trazem essa reflexão também, é como se falasse de santificação da cintura para cima, da cintura para baixo não toca nesse ponto. Você não existe da cintura para baixo. Então, nós precisamos falar sobre sexo, sobre sexualidade. É preciso que se fale sobre isso em casa, mas as famílias não estão dando conta. A igreja está precisando entrar neste cenário para ajudar as famílias. Aí nós vemos o cenário das faculdades e universidades. Por quê? Por conta de um tabu, não se fala de prevenção, o jovem se depara com este assunto da pior maneira onde? Nas universidades e faculdades. Não, isso faz muito sentido, Saulo, porque é onde ele encontra liberdade para falar sobre, né? É onde o assunto ele é liberado para todo mundo. Então, como a maioria das pessoas não são cristãs, elas vão tocar nesse assunto, elas vão falar muito sobre isso, sobre quanto um cara vai falar sobre quantas meninas ele saiu no final de semana, ou até mesmo quantos meninos ele também saiu no final de semana. Então, é um assunto exposto de forma bem tranquila por todos não cristãos. Então, o cristão ele acaba recebendo informações ali, né? Então, a mentalidade, quando eu olho para isso e penso em futuro, quando eu tiver os meus filhos, por que a maneira não é muito mais fácil de vir de casa o esclarecimento sobre o assunto? Né? Eu chegar, conversar com os meus filhos, falar assim, olha, isso aqui é isso aqui, isso aqui é isso aqui, explicar para eles do que deixar isso num limbo que assim, não, né? Uma hora ele vai descobrir e talvez seja da pior forma que ele descubra, sabe? Então, da mesma forma, eu vejo que a minha noiva, eu vou casar daqui um mês e meio praticamente, ela estava lendo o livro O Ato Conjugal, né, que fala a respeito do ato sexual. E foi um livro lançado basicamente na década de 70 ou 80, se eu não me engano, e eu fico imaginando como que a igreja recebeu os autores e todas aquelas temáticas tratadas no livro. Então, por justamente tratar isso como um tabu. Então, eu acho que é cada vez mais claro que nós precisamos trazer luz a essa temática. Vocês concordam comigo? Concordo. Pessoal, também indo para um lado voltado mais para relacionamentos
homoafetivos, que nós sabemos que a palavra de Deus ela condena explicitamente, da mesma forma como ela condena relacionamentos entre duas pessoas de sexos opostos antes do casamento, né, sem uma aliança perante o Senhor. Nós sabemos que o Senhor condena o relacionamento de pessoas do mesmo sexo. E falando um pouco sobre esse assunto, eu queria te perguntar, Saulo, a igreja está preparada para receber pessoas homoafetivas, relacionamentos homoafetivos? Conta para a gente. A igreja precisa melhorar muito, João. O que eu tenho visto, né, as igrejas não dando conta de acolher a demanda que está chegando. Então, nós estamos falando aqui de relacionamentos homoafetivos, né? Mas vamos voltar um pouco. Como que as pessoas estão se relacionando neste tempo, chamado de uma era pós-moderna? Uhum. Não podemos esquecer que existe algo que deveria ser simples no que nós vivenciamos como sexualidade, que não está sendo feito. Então, nós temos hoje o cenário da igreja, homossexualidade, bissexualidade, transexualidade, cirurgias para mudança de sexo, uma infinidade de nomes dados às possibilidades da pessoa se identificar com o que ela quiser. Uhum. Dá mais de 100 essa lista. Mas, ok, esse cenário é uma demanda atual da igreja. Mas a igreja está ficando. O que é o ficando? O que é o ficar? Estão ficando, namorando? Não, eles estão tendo relações sexuais antes do casamento. Então, o ficar ficou banalizado. Então, nós estamos focando na questão da homossexualidade, da trans, e esquecendo que... E os que estão ficando? Uhum. Homens e mulheres heterossexuais que precisam também rever a própria história de vida. Em se tratando da pergunta que você me fez, né, se a igreja está preparada ou não, a igreja precisa se preparar e muito. Eu vejo a igreja borrifando, fazendo algumas ações aqui, algumas ações ali. Então é preciso entender o que há por trás desta pessoa que chega na igreja e ela já sinaliza que ela está em conflito na sexualidade e na identidade. Então, como que esse acolhimento tem sido feito? Precisa melhorar, precisa se entender a história desse indivíduo, entender o que acontece no mundo a respeito dessas questões LGBTQIA+. E por conta disso, até mesmo por conta da minha própria história, João, eu estou com 54 anos e dos 21 aos 33 eu vivi na prática da homossexualidade. Então foram 12 anos ao qual eu passei levantando uma bandeira LGBT, que eu havia nascido assim e não tinha como mudar, por conta do meu sofrimento. A minha história em particular vem de trauma e abuso. Mas hoje nós temos uma geração que eu chamo de massa de manobra, que não tem trauma, não tem abuso, e por questões políticas e ideológicas estão se envolvendo com as siglas LGBTQIA+. Então a igreja precisa entender todo esse cenário. Não é só questão demoníaca, libertação, não é isso somente. Nós precisamos entender todo o cenário. A minha história veio de trauma e abuso, mas e essa geração que hoje bate no peito, diz que é livre e faz o que quer? E você muitas vezes olha, por que esta pessoa está se envolvendo com isso? Não tem motivos nenhum para tal. Aí, dentro do Bússola Sexualidade, nós criamos vários grupos de apoio para acolher essas pessoas. E tem vindo pessoas de diferentes religiões, de diferentes igrejas, denominações, aqui de Curitiba, do Brasil e fora do Brasil. Por que elas estão vindo? Porque nós temos um ministério que a maior parte dele é online, e acolhe essas pessoas que hoje elas não encontram acolhimento em suas igrejas locais.
Então, a igreja precisa se abrir para estes temas, para esses assuntos, entender o cenário todo, arregaçar as mangas e começar a ajudar essas pessoas que estão buscando ajuda nessas igrejas locais. Sim. Não apenas ficar direcionando para lugares que podem ajudar, mas elas possam trazer para si esta questão das pessoas que estão se declarando homoafetivas e estão dentro das igrejas. Sim. Saulo, muito bom isso que você trouxe. Eu já comento, quero ouvir a Ana primeiro. Por que você acha, Ana, que Nossa, muito bom. a igreja não está preparada? Conta aí pra gente. Olha, eu acredito que exatamente o que o Saulo falou, a gente acaba trazendo tanto peso, né, sobre essas questões, que acaba gerando um distanciamento entre a igreja, né? Que não era para ser dessa forma. Jesus ele nos chama para nos aproximar, né? Óbvio que de forma correta, né? Confrontando, mas também confortando essas pessoas. Então, eu acho que primeiro as pessoas deveria ser mais falado dentro das igrejas, né, sobre sexualidade. Esse acho que seria um primeiro passo para quebrar o tabu. Nossa, é muito ruim falar isso, né? Mas para quebrar o tabu de quem já está ali dentro, para que essas pessoas tenham consciência, né, de que essas pessoas precisam ser alcançadas, né, e alcançadas da forma correta. Muitas vezes eu entendo que a igreja não está preparada porque já vem com um olhar muito de condenação, né? Então, olha para uma pessoa homossexual e já fala, não, porque você tem que se relacionar agora com uma mulher, ou você tem que se relacionar agora com um homem, e vai distanciando essa pessoa por já ir condenando e não tratando a raiz disso, né? Então, acaba tratando muito mais o exterior, não, porque você tem que parar de fazer isso, parar de fazer aquilo, e realmente, né, é necessário uma mudança de vida, mas antes disso, existe uma raiz que tem que ser tratada, né? O que foi ferido na identidade dessa pessoa? Quais são as coisas que ela passou? Exatamente o que o Saulo falou, né? Qual que é a cosmovisão dela? Então, existe toda uma série de vivências nessas pessoas, né, que estão em relacionamentos homoafetivos, que precisa ser compreendida, precisa ser trabalhada. Essas pessoas precisam ser discipuladas, né? O que é o discipulado? É que a gente realmente seja parecido com Jesus. Então, Sim. como Jesus era, como ele agia, o que importava para Jesus? A santidade acima de tudo. Tanto que ele falava, né? Sejam santos como eu sou santo. Então, eu entendo que é algo muito mais profundo, sabe? Às vezes a igreja acaba tratando muito mais o exterior, falando que a pessoa pare, né, com as práticas e realmente é necessário, mas esquece de tratar o mais importante, né? Que é o coração, é como essa pessoa tá. E a partir disso que é gerada a cura. Muito bom, Ana. Eu acho que isso que vocês trouxeram assim, é algo extremamente importante. Por quê? Acho que o que o Saulo começou comentando, né, sobre vamos focar, né, nos homossexuais, bissexuais, transexuais e vamos deixar os que estão ficando ali de lado. Por quê? Porque eu acredito que o pensamento natural da igreja, que daí muitas vezes é velado e muitas vezes passa pano, é no sentido, mas estão ficando, mas pelo menos são héteros, sabe? O que é um horror quando a gente para pensar, porque é tão pecado quanto, né? E só que não, pelo menos são héteros e, enfim, depois vão se casar e, enfim, tá tudo certo. Mas não é. A gente deveria abordar isso da mesma maneira, né? Com a mesma. Se é para tratar com rigidez, né? Contra o pecado, vamos tratar tudo da mesma forma. Não vamos só escolher alguns para tratar de uma maneira. E algo que o Saulo comentou também, e em relação a isso, há uns 4 anos atrás, eu fiz parte de uma equipe de evangelismo em que nós estávamos curiosamente, a gente foi num parque e estava tendo um piquenique LGBT. E a gente se reuniu em grupos e fomos lá abordar essas pessoas, conversar com elas. E no que eu estava lá, a gente estava em grupo, né, conversando com o pessoal, assim, a céu aberto. Eu nunca vi um nível de promiscuidade da mesma forma como eu vi aquele dia, a céu aberto. Só que aí eu não me escandalizei porque eu falei assim, olha, eu estou entrando no ambiente deles, entendeu? Eles não estão entrando no meu ambiente, eu estou entrando no ambiente deles.
E naquele lugar, a gente começou a conversar com algumas pessoas. E aí eu lembro que, olha só, essa é uma história bem, bem engraçada. Um menino chegou perto de mim e perguntou: você é hétero? Daí eu falei: eu sou. Ele: poxa, mas você é muito bonito, não sei o quê. Eu falei: pois é, mas eu sou hétero. Daí ele perguntou: mas por que você tá aqui? Daí eu falei: cara, eu tô aqui porque eu quero conversar com vocês, quero conhecer vocês e tudo mais. Daí ele falou: não, mas isso você não precisa estar aqui. Daí eu falei: cara, eu tô aqui. Dele, tipo, deu para ver que ele tava querendo mais sinceridade. Eu falei: cara, eu tô aqui porque eu sou cristão e eu quero mostrar de fato o amor de Jesus para vocês. E aí, na hora, tipo, a fisionomia dele mudou e ele falou assim: eu era cristão, mas eu saí da igreja quando o meu pastor não autorizou eu me batizar porque ele dizia que eu era afeminado. E aí eu virei para ele e eu falei assim: eu posso te pedir perdão? E posso te dar um abraço? Porque isso não se faz. Você me perdoa? Eu quero te pedir perdão em nome de Jesus. Daí eu te perdoo. E eu abracei ele. Meu, aquele menino encheu os olhos de lágrimas, porque eu espero que ele tenha visto um pouco do amor de Cristo aquele dia, sabe? E da mesma forma, conversando com outras pessoas, histórico de abuso, ex-crente da mesma forma. Então, obviamente, a gente não generaliza, né, Saulo, falando sobre que o abuso, né, como um todo, ele é o único direcionador de sexualidade, mas sim, existe uma grande porcentagem disso afetar, só que, como o Saulo mesmo comentou sobre, na nossa geração hoje, né, a geração Z, os millennials, são tão livres, leves e soltos, né, para fazer o que querem, quando querem, como querem, que isso já não é mais um diretivo tão específico como era antigamente. E aí, olhando para aqueles rapazes e ouvindo a história deles, eu tinha vontade de chorar, sabe? De olhar para aquilo e ver, olha como a igreja tratou, né, dos afetos, das emoções que eles sentiam e não soube lidar com isso, porque é mais fácil você afastar do que você buscar conhecimento, buscar entender para que você traga para perto e aí sim seja um bom ouvinte para que trabalhe, né, todas essas questões. Queria saber se vocês querem complementar com alguma coisa, ou a gente pode ir para a próxima pergunta. Eu lembrei de um exemplo, João, que eu vi o Josué Gonçalves falando, que ele estava falando, né, da igreja dele, e que entrou um homossexual da igreja dele, passou, né, por todo um processo, e deixou de estar praticando. E tinha irmãos da igreja olhando para ele falando o seguinte: nossa, mas Deus realmente fez uma obra muito grande na vida dessa pessoa, né? E amém por isso. Mas ele começou a perceber que estava começando a existir um ar de soberba na fala dessas pessoas dentro da igreja, como se essas pessoas estivessem com crédito com Deus, assim, tipo, não, beleza, né? Aceitei Jesus, tal, me rendi a Jesus, mas não, eu sou hétero, eu só peco nisso aqui, é só um detalhe, né? Olha ele é homossexual, largou tudo isso. E então ele começou a reparar assim, e essa é uma das coisas que barra também, sabe? Essa soberba mesmo que existe, como se a gente estivesse chegando em Deus no crédito, entendeu? Não, tá tudo certo. Sendo que nós somos devedores, né? E graças a Deus, Jesus justifica a gente disso. Então, eu só queria complementar com isso que eu lembrei, que é um exemplo simples, né? Mas que muitas vezes as pessoas caem nesse erro. Muito bom, muito bom. Saulo, quer falar mais alguma coisa? Só com relação, um breve comentário a essa palavra homoafetividade, ela é uma palavra que ela foi criada para manipular a linguagem. Porque se nós formos ver exatamente o que é a homoafetividade, deveria ser o afeto do pai pelo filho, da mãe pela filha, do avô pelo neto, da tia pela sobrinha. Mas, infelizmente, esta palavra ela foi direcionada para questões relacionadas a pessoas que estão em relacionamentos com o mesmo sexo. Então, é importante nós estarmos atentos como que a linguagem está sendo manipulada e distorcida para trazer um comportamento distorcido à normalidade.
É apenas um comentário, João. Não, muito bom. Muito bom. Obrigado pelo esclarecimento. Pessoal, bora para a nossa próxima pergunta, então. Eu queria perguntar para a Ana. Ana, a gente deve tratar a sexualidade como a nossa identidade, né? Olhando para um todo, ou ela é somente parte da nossa identidade? O que você acha? Trazer embasamento bíblico aqui para me ajudar. Muito bom, isso aí. Bom, Romanos 8,15 fala, né, que nós não recebemos um espírito de escravidão, mas nós recebemos um espírito de adoção, pelo qual nós chamamos Abba Pai. Então, esse versículo, eu acho que ele é bem chave, no sentido de entender o seguinte: bom, nós chamamos Abba Pai, logo somos filhos. E eu entendo que essa é a nossa identidade acima de tudo. Nossa identidade é filhos amados de Deus. Por que eu falo isso? Eu entendo que quando Deus olha para nós, né, através do sacrifício de Jesus, ele olha para nós como filhos amados. É isso que ele vê. Ele vê a Ana, ele vê o Saulo, ele vê o João como filhos amados. Ele não olha e vê a Ana hétero, ou a Ana homossexual, ou fulano homossexual. Ele não olha isso. Ele olha nós, através do sacrifício de Jesus, como filhos amados. Então, por conta disso, eu entendo que essa é a nossa identidade, e a sexualidade é parte da nossa identidade também. Eu entendo dessa forma. Eu acredito que as duas coisas, sim, elas andam juntas, né? Porque uma vez que nós somos filhos amados, nós também temos responsabilidade, né? A gente traz a ideia de amor e isso é incrível, é o que Deus ele estende para nós, mas também existe o temor, existe uma responsabilidade a partir disso, né? A partir desse sacrifício, existem coisas que nós precisamos mudar nos nossos comportamentos, existem coisas internas mesmo, né, que nós precisamos mudar. Então, eu entendo a sexualidade como parte da nossa identidade. Muito bom. Saulo, o que você acha? Conta pra gente. Assim como aconteceu comigo, eu tenho visto também na vida de homens e mulheres que buscam ajuda nos grupos de apoio do Bússola. O grupo de apoio Identidade, ele acolhe homens e mulheres que livremente buscam ajuda para deixar a homossexualidade, né? Que estão em conflito na identidade sexual. E a fala inicial é: eu sou homossexual. Eu falava isso. Quando eu cheguei na igreja, eu falei: eu sou homossexual. Baseado em quê? Baseado na minha sexualidade. Até que eu fui sendo levado à compreensão de eu não era homossexual, eu estava homossexual. Então, quando alguém busca ajuda nessa área, a fala inicial é essa: eu sou, esta é a minha identidade, por conta da minha sexualidade. Mas nós precisamos estar preocupados com o que há por trás dessa pessoa, o que a mantém nesse local de homossexualidade. Então, a sexualidade, ela é parte da identidade. Então, a atração que eu sentia por uma pessoa do mesmo sexo antes me definia. Hoje não me define mais. Por quê? Eu entendi que realmente eu sou um filho muito amado de Deus. Nós somos povo santo, somos escolhidos. A palavra de Deus está recheada da fala de Deus dizendo quem nós somos. Então, se até aqui eu fui direcionado, ou a pessoa que está buscando ajuda tem sido direcionada a se identificar como homossexual por conta da sexualidade que está em desordem, ela precisa entender que é uma questão de identidade, como que ela está se vendo, como ela está se identificando como filho amado de Deus. Talvez ela nem saiba disso, ou é a própria atração por algo ou por aquilo, por alguma coisa que está definindo ela. Então, esta minha fala, este meu olhar foi sendo alterado conforme eu caminhava dentro de uma relação de ajuda. Eu pude perceber que eu era mais do que a homossexualidade, eu era mais do que a atração pelo mesmo sexo. A atração pelo mesmo sexo, ela não precisaria ocupar todo o espaço da minha vida, mas estava ocupando. Por quê? Porque era o que eu acreditava, por conta de falsas crenças, mentiras que eu escutei a meu respeito, situações que me levaram a um local de dúvidas e confusão.
Então, nós precisamos saber que a nossa identidade está firmada em Deus. É Ele que vai dizer quem nós somos. Ninguém mais vai dizer. Aí eu lanço uma pergunta aqui para as pessoas que estiverem nos ouvindo. Quem está definindo você? É o colega da escola, da faculdade, da universidade? É o que você escuta dos outros que está te definindo? É o que você escuta daquele grupo da escola, da faculdade, que é um grupo que, para você fazer parte dele, você tem que se identificar com o que eles estão fazendo? Qual é a voz que você está ouvindo? Porque a voz que precisa ser ouvida é a de Deus. Vem da palavra de Deus. Aí, realmente, nós vamos entender o que é identidade. Uhum. Muito bom. Eu acho que esse é um grande ponto que a gente entrou, porque eu já tive amigos, né, que sofreram muito com isso, e hoje, né, principalmente 2 amigos meus são casados, né, um deles tá esperando um filho já, então é uma história incrível, né, de restauração do Senhor, mas o grande conflito sempre foi esse: tive atração por uma pessoa do mesmo sexo, logo sou isso, né? É taxativo, né? Senti isso, sou isso. Então, isso mostra também a nossa imaturidade de o quê? Definir quem nós somos a partir de sentimentos e desejos, né? Então, quando nós, né, nós quebramos essa ideia, né? O Senhor, com a sua graça, desconstrói isso no nosso coração e nós conseguimos enxergar que, de fato, em primeiro lugar, somos filhos de Deus e depois nós somos qualquer outra coisa, né? Seja pela própria sexualidade, ou seja também pela nossa vocação, seja qualquer outra coisa de qualquer outra área. Mas, em primeiro lugar, somos filhos de Deus. E depois que entendemos isso, é que vamos entender as coisas periféricas, né, que estão em volta disso. Mas como essa parte emocional afeta, de fato, a maneira como nós nos vemos e enxergamos os outros. E eu queria perguntar para o Saulo. Então, Saulo, até que ponto, né, os nossos afetos eles são importantes para a definição da nossa sexualidade? E o que eu digo afetos aqui são emoções a respeito de nós mesmos e a respeito dos outros. É extremamente importante, João, essa questão das emoções. Por quê? Vou trazer aqui algumas situações da minha própria história, né, para falar daquilo que eu vivi e também do que alguns têm vivido, que estão envolvidos nessa questão da sexualidade. Durante a infância, eu, por ser um menino muito tímido, introvertido, eu ouvi muitas palavras que vinham das pessoas que conviviam comigo. Então, o que eu ouvia? Ah, você é viadinho, você é bichinha, você não vai dar conta de namorar uma menina. Então, essas palavras vinham de quem? De pessoas que estavam próximas e muitas vezes, a maior parte das vezes, dos meus iguais. Ou seja, dos meninos que eu procurava ter amizade. Nos grupos que acontecem de amizades, né? E eu ouvia muitas palavras que feriam profundamente a minha alma. Geravam dúvidas, geravam inseguranças. Então, como menino, eu cresci com uma incapacidade de poder realizar aquilo que para os outros garotos seria algo muito fácil de resolver. Então, essa questão da afetividade, ela se torna importante também dentro dos laços familiares. Eu tenho falado para os pais e mães ficarem atentos a esses vínculos afetivos. Então, um exemplo. Quando eu estava em torno de uns 9 anos de idade, eu estava sentado no colo do meu pai, brincando com os cabelos do peito dele. Ele gostava de ficar sem camisas dentro de casa. E na televisão começou a passar a abertura de uma novela chamada Pai Herói. Tocava a música de um cantor chamado Fábio Júnior, que ele escreveu para o pai dele, chamado Pai Herói.
E aquela abertura da novela me chamou a atenção, porque era um quebra-cabeças que ia sendo montado, mas no final ficava uma parte dele incompleta. Não foi montado aquela parte. Mostrava o quê? Um menino andando por um caminho, segurando as mãos de um vazio, que deveria ser do pai dele. Mas aquela peça não foi montada, ficou um vazio. Quando eu vi, eu pensei, é assim que eu me sinto. Eu estava sentado no colo do meu pai, brincando com os cabelos do peito dele, mas havia um grande abismo entre eu e ele. Por quê? Não havia vínculo afetivo. Uhum. Por conta por conta do que eu falei, timidez, introspecção, me sentir incompetente, não gostar das coisas que os meninos gostavam, eu ouvi muitos ataques à minha masculinidade. E eu precisava muito deste pai, deste homem, na ausência do meu pai, que estivesse com a sua sexualidade saudável para me direcionar, para me ajudar a me sentir bem, me sentir confortável no papel masculino. Hoje está tudo muito junto e misturado, está tudo muito bagunçado. Vamos ver principalmente hoje o que é família. Ela é definida por vínculos afetivos, não é mais por vínculos de sangue. Então, como que esta afetividade está? Como que estas crianças estão crescendo? Quais são os vínculos afetivos que elas estão tendo? Se é que estão tendo. Então, João, é um ponto muito importante esta questão. E ela ajuda a trabalhar principalmente a prevenção, para não ficarmos apagando incêndio como nós, como igreja, temos feito hoje. Esta confusão na sexualidade e na identidade, ela também está relacionada a esses vínculos afetivos que estão totalmente desconfigurados. Talvez nem existam na maioria das famílias. Sim. Não, muito bom, Saulo. E aí, Ana, o que você acha, né, dessa... até que ponto os afetos eles são importantes na definição da nossa sexualidade? Sim, enquanto o Saulo estava falando, eu lembrei de um caso bem específico. Foi uma menina que foi direcionada a mim na igreja, e ela também estava com dúvidas na área da sexualidade, falou que não sabia se sentia atraída por meninas ou não, e eu comecei a conversar com ela, né? Realmente fazer ali o exercício da empatia, perguntar um pouco sobre a história de vida dela, e ela começou a explicar que desde criança, assim, ela cresceu sem pai. Então, ela cresceu numa família desestruturada, então só tinha a mãe dela, os irmãos dela, e ela era a mais velha. Então, ela se percebeu tendo que ser colocada, né, suprir um lugar ali naquela família que não era o lugar que era para ela estar suprindo, né, que era a figura de um pai. E ela começou a falar que por conta disso, ela começou a se comportar de uma forma mais diferente, se vestir de uma forma diferente, tentar se masculinizar. Né? Então, ela se viu nesse exercício de começar a fazer isso e começou a ir para outras áreas da vida dela. Então, ela começou a ir para jogar esportes. Então, jogar esportes em times femininos, mas que a maioria das meninas eram lésbicas. Então, ela começou a se encontrar nesses cenários de que também várias pessoas ao redor dela começavam a perguntar, mas, poxa, você está nesse time aqui, está jogando com a gente. Bom, todas nós somos lésbicas, e você? Você não é mesmo? Colocar nesse lugar, assim, ela já existia algo muito mais profundo, que era a questão familiar, de ela estar ocupando um lugar que não era para ela estar ocupando. E também várias vozes, né, que nem o Saulo falou, várias vozes ali externas, questionando a sexualidade dela. Não, mas veja bem, será que não é isso? E você nunca tentou, sabe? Questionando de uma forma a qual ela, que já não estava com a identidade dela 100% tratada, começou a questionar também. Então, eu entendo que sim, né? Assim como o Saulo falou, é muito importante essa questão dos afetos para a gente conseguir entender mesmo da onde que está vindo, né? Da onde que vem a raiz disso. Não, muito bom. Enquanto vocês estavam falando, eu lembrei de um caso de um amigo meu, e toda vez que a gente... Vou abrir para o pessoal de casa também que está nos ouvindo, que a gente fala de casos específicos, a gente não está
trazendo isso de uma forma que seja generalista, né? Tipo, não, aconteceu dessa forma e somente assim. Não, a gente não está trabalhando dessa forma, né? Pegando um caso e trazendo ele como o todo desse universo, né? Voltado para a sexualidade, mas a gente está trazendo, né? Casos pontuais para encontrar pontos em comum de cada um deles. E nesse caso do meu amigo, ele é um menino que cresceu na igreja, sempre envolvido com as coisas da igreja, né? Recebeu uma ótima educação dos pais, né? De casa. A princípio, o pai foi um pai presente, a mãe também, uma mãe presente. Menino sempre envolvido com as coisas de Deus, fez seminário teológico, fez um monte de coisa, mas em conflito com os seus afetos. E ao invés de render os seus afetos aos pés de Cristo e falar, olha, por mais que eu sinta isso, né, eu não aceito que a minha identidade esteja vinculada aos meus afetos, chegou um momento que ele se rendeu e falou assim, não, eu sou isso, né, que foi o ponto que a gente citou anteriormente. Então, até que ponto, né, nós devemos dizer aos nossos afetos que eles lideram a nossa vida, né? Seja por um aspecto voltado para a sexualidade, ou seja até mesmo para qualquer outro aspecto, né? Quando nós olhamos para alguém que está triste, poxa, obviamente é ruim estar triste, mas a palavra de Deus, né, diz, tem de bom ânimo, né? No mundo a gente passaria por aflições, Jesus falou isso, mas tem de bom ânimo, porque ele, né, venceu o mundo. Então, da mesma forma, a gente também precisa enxergar dessa forma. Olha, pode ser um momento passageiro de dificuldade, de tristeza, mas os nossos olhos não devem estar aqui, os nossos olhos devem estar na eternidade. Então, o que o senhor pensa a respeito disso, né? Por mais que esse corpo carnal, né, e pecaminoso, ele possa ser a qualquer momento corrompido, né? Nós já viemos de uma natureza corrompida. Até que ponto nós devemos considerar tudo aquilo que estamos sentindo e acreditamos ser o correto? Então, eu gosto muito de fazer um exercício que é duvidar de mim mesmo, sabe? Muitas vezes olhar para algo que eu estou sentindo e falar assim, olha, da onde está vindo isso? Sabe? Por que eu estou pensando dessa forma? Por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo? Né? Porque muitas vezes a gente aprende a viver da maneira como, né, os nossos pais nos ensinam, a escola nos ensina, né? Os contextos onde nós estamos inseridos, eles nos ensinam a viver, a pensar e a agir da maneira como agimos, né? Nós somos resultados disso, né? De longos anos, né? Dos contextos onde nós estamos inseridos. E quando nós olhamos para isso, será que de fato pensamos da maneira como pensamos ou agimos da maneira como agimos porque escolhemos viver daquela forma ou fomos levados pelo nosso contexto a viver daquela maneira? Então, da mesma forma, eu acredito que, trazendo para esse contexto que eu estava falando do meu amigo, ele entrou nesse conflito interno e, ao invés de render suas emoções e afetos aos pés do Senhor e falar assim, você, Deus, tu, Senhor, Senhor, é soberano sobre todos esses aspectos da minha vida. E nem que eu tenha que lutar para o resto da minha vida com esses afetos, com esses desejos, eu irei lutar. Não, porque acredito eu que seja muito mais difícil você, ainda mais ser pressionado tanto pela igreja como pela sociedade, né? Pela igreja, por um lado, né, de não acolher, né, de não legitimizar os sentimentos e dizer, olha, tudo bem você sentir isso, mas espera aí, vamos conversar e vamos ver em que ponto isso vai estar na sua vida, né? Que influência isso vai ter na sua vida. Então a igreja faz isso de um lado e o mundo faz o quê? Diz assim, olha, se libere, seja livre, né? Se você está sentindo isso, se joga, vai para cima, sabe? Não vá sem reservas, não pense duas vezes. Então, quando nós olhamos para isso, a gente vê a complexidade que está em volta dos afetos e a necessidade de rendermos isso ao Senhor. E eu queria te perguntar, Saulo, na tua experiência, até mesmo com o ministério, né, e experiência pessoal, essa parte de continuar
sentindo atração por pessoas do mesmo sexo? Como é que funciona isso, ainda mais num contexto macro de pessoas que depois se casam com alguém do sexo oposto? Conta um pouquinho para a gente. Algumas vezes me perguntam, você está aí fora dessa prática faz já 23 anos. Como que é isso? E a minha resposta é que o meu olhar mudou. Então, antes, eu vivia baseado na fome que eu tinha. Fome de atenção, de afeto, fome de afirmação, fome de aceitação. Eu tinha muitas fomes. Por conta disso, eu peguei um atalho. Fui para o caminho da homossexualidade. Mas tem pessoas que estão pegando outros tipos de atalho. Então, até deixo a pergunta, qual atalho você tem pego para poder matar a tua fome? A partir do momento, dentro de uma caminhada, dentro de um processo, porque deixar anos de prática homossexual não é de um dia para o outro, não é algo mágico. Leva tempo, é um processo e é diferente para cada pessoa. Não existe um padrão a ser seguido. Mas conforme eu caminhava e os meus buracos iam sendo preenchidos, eu conseguia ficar mais distante da homossexualidade. A atração pelo mesmo sexo, eu percebi que em determinado tempo ela não tinha poder para me dominar, como ela tinha até então, a tal ponto até de definir a minha identidade. Mas isso aconteceu dentro de um processo. Posso achar um homem bonito? Posso, mas eu não desejo, eu não preciso dele para suprir algo em mim, já está suprido. Então, o olhar mudou, porque houve preenchimento da parte de Deus daquilo que estava vazio em mim. Eu lia muito um versículo que a minha mãe deixava na porta da geladeira, que é João 10:10. E conhecereis a verdade, João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas o outro versículo também é importante, porque o ladrão está vindo, está matando, está roubando e está destruindo. E as pessoas não estão se dando conta por causa da sutileza como tudo isso está acontecendo. Então, peraí, se eu preciso conhecer a verdade, é porque o que eu tenho vivido é mentira. Então, eu preciso dessa verdade. Então, eu tenho visto que na vida de homens e mulheres que querem sair deste lugar, e tem muita gente querendo sair desse lugar, para cada um é diferente. Alguns levam mais tempo, outros casam e têm lutas, e precisam estar atentos a essas lutas que ela tem, buscar ajuda onde tem ajuda, mas esta luta, esta crise, não vai definir quem a pessoa é. Precisa haver um entendimento, né? Então, quando eu passo por um momento de crise, eu vou buscar o que para poder lidar com essa crise? Vou voltar ao passado e fazer o que eu fazia? Ou eu posso recorrer a outras situações? Mas eu tenho visto nesses 22 anos, 23 anos lidando com esses assuntos da sexualidade, que é diferente para cada um. Não tem como você comparar. Mas eu percebo que, no geral, a pessoa, quando ela vai sendo suprida naquela fome que ela tem, ela vai se distanciando da homossexualidade. Ela vai entendendo que a atração pelo mesmo sexo não a domina. Resumindo a resposta, João. Muito bom, Saulo. Pessoal, vamos para a nossa última pergunta, então. Ana, quero te perguntar, você que é uma universitária, assim como eu, queria te perguntar, Ana, como que a gente pode amar da mesma forma como Cristo e como podemos nos aproximar cada vez mais das pessoas LGBTQIA+, né? Já vou incluir todo o grupo aí no meio. O que você acha? Eu lembrei de uma coisa agora, talvez eu vou decepcionar um pouco na resposta, mas eu lembrei de uma coisa que a Andrea Vargas fala, né? Ela é bem referência, sim, nessa parte de sexualidade aqui no Brasil, com o Ministério Avalanche, e eu lembro de uma vez que fizeram a mesma pergunta para ela inclusive veio na minha igreja, e fizeram essa pergunta, né? E aí, como que evangeliza, né, as pessoas LGBT?
E foi engraçado que ela falou o seguinte, ela falou, olha, até onde eu sei, não tem versículo específico para isso, e também não tem um folder com arco-íris e glitter que vai estar lá, que Deus disponibiliza, falando como que evangeliza a pessoa LGBT. Não é assim que funciona, né? Muito bom. Assim como eu evangelizo um colega meu que é heterossexual, é a forma que eu vou evangelizar uma pessoa LGBT também, né? Então, se aproximando dessa pessoa, não trazendo condenação, mas mostrando, né, realmente o verdadeiro evangelho, trazendo verdade. É bem isso que o Saulo falou, né? A verdade liberta. Então, traz as verdades. Olha, Jesus morreu numa cruz por você, você tem livre acesso agora, você tem direito a nascer de novo, você pode, sabe, encontrar uma vida de satisfação completa em Deus. Na palavra fala, é um dos meus versículos favoritos, assim, que fala que aquele que encontra Deus, aquele que encontra Jesus, é como se tivesse encontrado um tesouro escondido. A pessoa encontra esse tesouro, larga tudo que tem, vende tudo que tem para se dedicar a isso, né? Porque encontrou o tesouro, encontrou o que é mais precioso. E é o que eu tento aplicar na minha vida e é o que eu mostro também quando eu estou evangelizando universitários, não só universitários, né, mas qualquer outra pessoa, de que existe algo muito maior, existe algo muito mais precioso, né, algo que traz satisfação completa. Então, para mim seria isso, sim, tá amando e tá lembrando sempre de afirmar essa pessoa, sabe? Eu gosto muito do exemplo de uma pregação que eu vi faz muitos anos atrás, que falava sobre Jacó, relacionado à identidade. Quando a gente vê o significado do nome de Jacó, né, era traidor, era pessoa que enganava, era um enganador, porque dentro do útero dele, ele estava ali grudado no calcanhar do irmão dele, e a partir disso a mãe dele resolveu dar esse nome. Ah, não, porque ele fez isso, porque ele está agarrado, logo ele é traidor. Sendo que poderia ter dado tantos outros nomes, né? Não, é um irmão carinhoso, desse um nome que significasse isso, né? Não, é um irmão carinhoso, um irmão presente, alguém que se importa. Mas não, os próprios pais resolveram dar aquele nome. E óbvio que existem promessas, né, relacionadas a isso. Mas qual que é o aspecto que estava nessa pregação, né? Pensa, você passar a sua vida inteira escutando, né? Enganador, ô enganador, vem aqui, ô traidor, vem cá, faz isso, faz aquilo. Pensa, o quão marcado era Jacó, o quão marcado era o coração dele, por estar escutando isso de várias pessoas ao redor dele, seja da família, seja de amigos, e o quanto isso definiu muitas atitudes que ele tomou também. A gente vê isso ao longo da história de Jacó. Até que chega no momento que ele luta com Deus, falando, eu quero uma bênção, eu quero alguém que me chame, não de enganador, eu quero alguém que me olhe. E é legal que Deus vai lá e muda o nome dele, né? Muda o nome dele para Israel, que é aquele que permaneceu, né? Aquele que prevaleceu contra Deus, com Deus. E o que eu quero dizer com isso? Eu acho que tá realmente afirmando, né? Muitas vezes essa pessoa escutou tantas outras coisas, tantas vozes chamando ela de nomes que não pertencem a ela, nomes que não foi o Senhor que deu. E Deus convida essas pessoas, não, eu vou te dar uma identidade, eu vou te dar um novo nome, sabe? Trazer essa questão de acolhimento também para essas pessoas. Muito bom, Ana. Demais. E aí, Saulo, conta pra gente como nós podemos amar e acolher cada vez mais essas pessoas. Desse contexto universitário, e também estendo a outros contextos também, não julgar, não apontar o pecado, como amar aquele que visivelmente está em pecado. Como evangelizar o universitário que visivelmente está envolvido com essas questões todas da sexualidade. E estendo um pouco também que hoje tem sido comum, infelizmente, no meio universitário, 3 pessoas estarem juntas num relacionamento, se relacionam emocionalmente, sexualmente. Então, olha como que o leque se abriu. Como nós podemos amar essas pessoas? Primeiro, precisamos nos amar primeiro, saber quem nós somos. Porque se eu que estou na universidade não sei quem eu sou, por mais que eu tenha vindo de uma família de crente, cristã, se eu não souber quem eu sou, como está a minha sexualidade, eu não vou dar conta de amar o outro, porque o outro vai me envolver naquilo que ele está praticando. Mas nós devemos falar, de repente,
não da Bíblia para eles, não recitar versículos, não falar da sexualidade. Nós podemos falar do amor de Jesus, como você fez, João, naquele encontro que você teve no parque. Não precisou ali abrir a Bíblia e ler Romanos 1. Uhum. Não precisou falar, olha, o que vocês estão praticando é pecado, vocês vão para o inferno. Uhum. Como amar essas pessoas que estão agredindo o meu olhar? Falando de uma forma que não precisa ser tão direta. Ah, mas eu vou estar concordando com o pecado, eu vou estar amenizando. Não. Você vai estar falando para um pecador. Assim como fizeram comigo, com vocês. Eu lembro que quando eu cheguei na igreja, por mais que viam pela forma como eu me vestia, o que eu estava praticando, as pessoas não me acusaram, não me apontaram. O que elas fizeram comigo? Me expuseram o evangelho, a verdade da palavra de Deus. Sim. Não leram Romanos 1 para me dizer o tamanho do pecado ao qual eu estava. Me amaram. Como? Acolhendo. Mas eles sabiam quem eles eram. Eu não estava ali para poder confundi-los, para poder trazê-los para o meu lado. Eles sabiam quem eles eram. E eles me amaram me acolhendo, me ouvindo. Muitas vezes nós podemos amar o universitário perguntando para ele, no momento devido, ei, vem cá, me conta a sua história. Como que foi? Por que você está vivendo dessa forma que você vive hoje? Nós podemos amar as pessoas nos interessando pela vida delas. A nível de universidade, quantas oportunidades podem se abrir por conta de uma pergunta? Vem cá, me conta da sua história. E as pessoas começam a falar. E quem sabe no meio desta conversa você pode entrar com a palavra de Deus, fazer um convite para ir à igreja, num culto, fazer um convite para um discipulado, sem precisar falar de sexualidade, que é pecado, que vai para o inferno. Nós podemos amar, colocando uma linha de proteção entre nós e o outro, acolhendo de uma forma que gere frutos. Sim. Muito bom. Pessoal, a última coisa que eu quero falar é que já aconteceu comigo na universidade, de um conhecido meu, meu colega, ele não se identificava pelo sexo dele. E ele decidiu ser chamado pelo nome social. E eu sempre chamei ele pelo nome social, depois disso. E isso pode ser escandalizador para algumas pessoas. Nossa, então você está concordando com essa identidade deturpada dele? Não, eu não estou concordando com isso. Mas ele já olha para mim como um cristão que vai julgá-lo pelo que ele está vivendo. E se eu não romper esse pensamento, ele nunca vai me enxergar como alguém que quer o acolher e como alguém que quer o amar de verdade e expor o evangelho a ele. Então, por que não chamá-lo pelo nome social? Por mais que eu não acredite que ele seja aquilo que ele acredita ser, eu estou olhando para ele de uma maneira afetuosa e amorosa, para que um dia ele possa olhar para mim constrangido pelo Espírito Santo e dizer: João, me conta mais como que é na sua igreja. Me conta mais, João, como que é teu relacionamento com Deus. Sabe, eu vejo você expondo tantas coisas no Instagram e tal. Me conta um pouco mais sobre isso. Eu quero abrir esse espaço para que ele venha e conheça o meu coração e ele possa, através disso, conhecer o coração de Jesus. Então, se você tem alguém próximo a você que tem a sua identidade deturpada e deseja ser chamado por outro nome social, chame essa pessoa por esse nome, se ela se sentir acolhida por isso. Mas acreditando que, através dessa forma, você se torne uma pessoa mais acolhedora, por mais que não acredite que ela seja da forma como ela acredita ser. Acho que agora a gente fechou um pouquinho ainda mais o assunto. Certo, pessoal? Quero agradecer o Saulo, agradecer a Ana por terem topado participar. Foi uma honra ter vocês aqui conosco, né? Poder ouvi-los aqui. E também agradecer o pessoal de casa que ficou conosco até agora. Valeu, pessoal. Espero vocês
na próxima semana para a nossa próxima temática. Valeu, Deus abençoe. Tchau, tchau.